Bem-vindos à segunda temporada do Handball Magazine, que leva até si a atualidade nacional e internacional desta modalidade. Neste primeiro episódio damos conta da segunda jornada do Campeonato Placar Handball 1, da ronda inaugural do Campeonato Primeira Divisão Feminina, e estivemos ainda à conversa com Gabriel Viana, ponta esquerda que ajudou a Seleção Nacional à conquista da prata no último Europeu Sub-20. Olá, eu sou Gabriel Viana e estou no Handball Magazine desta semana. Começamos mais uma viagem pelo Campeonato Placar Handball 1, edição 22-23. Depois de uma primeira jornada que trouxe surpresas, desde logo a derrota do campeão nacional, Futebol Clube do Porto, em casa do Águas Santas Milanesa. Nesta segunda ronda, o Vitória reagiu ao desaire inaugural com o Sporting e foi até ao norte do país vencer o Adamaia, Universidade da Maia. Os sadinos mostraram desde cedo uma superioridade em toda a linha e saíram para o descanso com uma margem favorável de 4 golos. No segundo tempo foram mais evidentes as dificuldades ofensivas do conjunto maiato, ao passo que o Vitória aproveitou para crescer ainda mais no jogo e carimbou um triunfo por 23-31. O Ginásio Clube de Santo Tirso regressou esta temporada ao patamar mais alto, apenas pela segunda vez na história, 8 anos depois. A estreia da formação de Danilo Ventura ficou marcada por uma derrota caseira frente ao Benfica, por uns expressivos 25-35. Mas o resultado em nada reflete a história do jogo. O ginásio sentiu algumas dificuldades, principalmente na segunda parte, tal como já era de esperar, mas conseguiu bater-se de igual para igual em vários momentos do jogo, deixando os adeptos com ambição para aquilo que será o resto da longa temporada. O outro emblema estreante, o Académico de Viseu, campeão da segunda divisão, foi até à Póvoa sofrer uma derrota por 37-25. Os poveiros, que somaram aqui a segunda vitória na prova, tinham uma vantagem de 5 golos ao intervalo, o que não permitia que a equipa relaxasse face à boa réplica que os vizienses tinham dado até então. No segundo tempo, a turma visitante viu o seu rendimento cair ligeiramente e o Póvoa aproveitou para fechar as contas em definitivo. Nos restantes jogos da jornada 2, o Futebol Clube do Porto reagiu à derrota inaugural e goleou o Futebol Clube de Gaia, somando a primeira vitória da temporada. O Águas Santas foi a Belém vencer por 27-29 antes do confronto europeu entre os dois emblemas. O ABC Minho somou também a segunda vitória em casa diante da Artística de Avanca e o Sporting levou a melhor na recepção ao Marítimo Handball SAD. Benfica, Sporting, Póvoa, ABC e Águas Santas seguem no topo da classificação, com um registro 100% vitorioso. O Futebol Clube do Porto está no 6º lugar e o Vitória no 7º, antes dos restantes 7 emblemas, que ainda procuram o primeiro triunfo na prova. O Campeonato Primeira Divisão Feminina começou esta semana e o campeão Benfica entrou a vencer, dando seguimento ao bom início de temporada, que culminou na conquista da Supertaça. As encarnadas receberam e venceram o recém-promovido Gilianes, equipa algarvia que até já foi bicampeã nacional, mas que esteve afastado do topo por alguns anos. O Benfica agarrou o jogo desde cedo e já depois de recolher aos balneários na frente por 16-9, carimbou um triunfo por 34-26. Houve derby madeirense na primeira jornada, em que o Madeira SAD garantiu os 3 pontos frente ao CS Madeira, com uma vitória por 27-22. A formação de António Florido já demonstrava sinais de domínio na primeira metade e ao intervalo o marcador registava 14-11. A diferença chegou a ser de 7 golos na etapa complementar e o triunfo não fugiu às vice-campeãs nacionais. A Academia São Pedro do Sul começou a nova época com o mesmo nível que demonstrou na passada e com uma vitória criteriosa em casa diante do Maia Stars por 35-23. A formação de São Pedro do Sul, que vai participar nas competições europeias de forma histórica, contou com a inspiração de Alexandra Chuno e Francisca João, ambas com 6 golos. Nota ainda para os triunfos do Colégio de Gaia na casa do CIR 1º de Maio e do Arca Alpendurada, frente ao Alavário Love Tiles por 26-20. O campeão lidera a tabela com mais um jogo, tal como a Academia São Pedro do Sul, que é segunda classificada, seguidos de Arca Alpendurada, Madeira SAD e Colégio de Gaia. O CIR 1º de Maio é 6º, à frente de CS Madeira, Alavário Love Tiles, Gilianes e Maia Stars. ABC e Clube de Handball de Lessa, ainda por se estrear, ocupam as últimas posições.
A aventura europeia do Futebol Clube do Porto não tem corrido de feição e ao fim de 2 jornadas o registro conta apenas com derrotas. A mais recente aconteceu em casa, frente aos húngaros do Veszprém, num jogo que demonstrou um forte equilíbrio na primeira parte e só na reta final é que o emblema da Hungria se distanciou para os 4 golos com que chegou o intervalo. A falta de eficácia ofensiva por parte dos Dragões foi mais evidente no segundo tempo e o Veszprém agradecia a boa exibição do guarda-redes Rodrigo Corrales para chegar aos 9 golos à maior, antes de fechar as contas em 28-35. Em duelo 100% português que decorreu em Belém, o Águas Santas venceu o Belenenses e está mais perto de chegar à tão ambicionada fase de grupos da European League, onde já está o Benfica. Na primeira metade, o conjunto da casa até esteve a vencer por 3-1, mas viu o adversário crescer no jogo e sair para o intervalo na frente por 10-15. No entanto, nem um parcial de 5-0 dos homens de Belém foi suficiente para garantir o triunfo e quem festejou no final foram os maiatos, após vencerem por 20-23. Em Lisboa, o Sporting venceu e convenceu na recepção ao Bjerring do Silkeborg, estando agora mais perto de chegar à fase de grupos pelo 3º ano consecutivo. A vitória leonina ficou fechada em 31-22, tendo o Sporting 9 golos de vantagem para encarar a segunda mão. Olá, eu sou Gabriel Viana e estou no Handball Magazine desta semana. O handball foi a primeira vez que eu peguei na bola na mão, eu já sabia que era aquilo que eu queria fazer. Eu comecei com 4 ou 5 anos, a jogar handball no Póvoa, porque foi o clube que o meu pai também foi um dos fundadores do clube. Eu comecei a jogar a lateral, não era lateral esquerdo, e depois também joguei a pivô, mas eu sempre queria ser ponta, mas eu nunca tive essa possibilidade antes de ser ponta porque eu era um bocadinho grande. Eu vim para a Alemanha, tinha 12 anos, por causa dos meus pais, por causa do emprego. E também porque os meus pais também me perguntaram o que é que eu queria ser quando eu queria ser grande, o que é que eu queria ser, isso tudo. Eu disse que gostava muito de jogar handball profissional. Quando eu cheguei à Alemanha, eu não sabia qual era o clube onde eu podia jogar handball e como nós fomos logo diretos para Dortmund, e esse foi o primeiro clube que eu encontrei e por acaso até gostei, mas claro que o nível não era assim tão grande. Tive tempo na internet a pesquisar onde é que havia um internato de handball. Eu encontrei que era em Leipzig e em Gummersbach. Tinha lá um número de telefone do Gummersbach e eu pedi à minha mãe para ligar para lá ver se eu podia jogar lá handball e ir para a academia. Por acaso demorou um bocado até me habituar, mesmo às pessoas, mentalidade, não é igual, às vezes parece, mas não é. Mas estou muito à vontade aqui, sinto-me muito feliz aqui na Alemanha. E eu gosto muito quando as pessoas trabalham muito profissionalmente e foi aí que eu disse ok, gostava muito de ser profissional no Gummersbach. Depois passou esse a ser o meu sonho, a partir do juvenis, consegui que um treinador me desse a oportunidade de jogar a ponta e foi aí que eu depois abri completamente. Eu na altura sempre pensei, ou seja, quando eu jogava nos juvenis e nos júniores, uma pessoa sempre pensava, agora quero jogar na segunda equipa, porque uma pessoa sabe, claro, que quando uma pessoa joga na segunda equipa, tem aquele salto para a primeira equipa. O clube tinha, claro, a obrigação e o objetivo de subir divisão, porque o Gummersbach sempre jogou na primeira divisão. Este ano conseguimos chegar a esse objetivo. Não foi fácil, claro. Tivemos alguns jogos que devíamos ter ganho, mas não ganhámos. Mas no final ganhámos o campeonato e subimos divisão. Eu, com um jogador mais novo, eu não joguei, só joguei alguns jogos, não joguei os jogos todos, nem tive o tempo todo
com a equipa, mas naqueles momentos que eu tive com a equipa e que consegui ajudar a equipa, depois no final uma pessoa fica muito orgulhosa, e ser campeão alemão também deu motivação, claro, na seleção. Por acaso o Fendorf é mais ou menos, acho que são 30 km de Gummersbach, não é muito longe, é mais ou menos meia hora. Eu já tinha assinado antes de saber que eles iam descer a divisão, mas eu já sabia que podia acontecer, mas mesmo assim eu queria assinar para aquele clube. Eu conheço alguns jogadores que jogaram lá há 2 anos atrás, ou até há mais, que agora jogam na primeira divisão alemã. O meu objetivo pessoal foi no início pelo menos uma medalha, ou seja, pelo menos terceiro lugar. E não era só meu, como eu também falei com outros atletas. Nós, antes deste europeu em Portugal, na nossa cabeça nós temos que ser campeões, ou seja, nós temos que chegar até à final. E claro que uma pessoa joga completamente diferente, ou seja, eu joguei um bocadinho mais atento, mais cuidadoso, porque uma pessoa, claro, tem sempre na cabeça, nós não podemos perder. Isso era o tempo todo que eu tinha na cabeça durante o europeu. Nós não podemos perder nenhum jogo, nós temos que ganhar todos os jogos para alcançarmos esse objetivo. E com esta equipa, com uma equipa com muitos talentos, conseguimos chegar à final. Infelizmente não ganhámos a final, mas o segundo lugar não é mau. Na rubrica 2 minutos destacamos os franceses do Phoenix Toulouse, onde joga o português Gonçalo Vieira, que pôs fim a um impressionante registro do Paris Saint-Germain, de 38 jogos sem perder. O Phoenix Toulouse venceu à terceira jornada da Liga Francesa o Colosso de Paris por 35-27. Gonçalo Vieira marcou 5 golos. Seguimos até às redes sociais. O Celle Surbel de Carolina Loureiro soma 3 vitórias ao fim de 4 jornadas e encontra-se atualmente na 6ª posição da primeira divisão francesa. A portuguesa apontou 2 golos no último duelo frente à equipa do Metz, que terminou em derrota. O Barcelona de Luís Frade derrotou o Puente Genil, novo clube de Gonçalo Ribeiro, central português, que apontou 5 golos. Luís Frade apontou 7 em 8 remates e ajudou ao triunfo dos catalães, que reforçaram o primeiro lugar da Liga Asobal. O AS Beckham, que aumentou o lote de atletas portuguesas com a chegada de Joana Rezende, está no 2º lugar da 2ª divisão francesa. No último encontro, as portuguesas foram felizes ao derrotar o L'Homme Lille Métropole por 31-29. Joana Rezende apontou 7 golos, Beatriz Souza marcou 2 e Jéssica Ferreira foi eleita MVP com 13 defesas. Joel Ribeiro contribuiu com 3 golos na vitória do Utenberg por 26-27, frente ao Dessau Roslava. A equipa do português segue na 11ª posição da 2ª divisão alemã. Anaís Gouveia apontou um golo na vitória do Fuchsia Berlin frente ao Werder Bremen por 22-24. A equipa da Internacional Portuguesa está na 5ª posição da 2ª divisão alemã, ao fim de 3 jornadas. E na rubrica Showtime, o destaque é português. Este grande golo de Diogo Branquinho frente ao Veszprém foi eleito para o top 5 da jornada 2 da Champions League. Para o ponta-esquerda internacional português, é já uma imagem de marca. Chegamos ao fim deste primeiro Handball Magazine da 2ª temporada. Tudo contado, obrigado pela preferência e até para a semana.